João conta a história de Jesus, assim como os outros 3 evangelhos, abrangendo parte do mesmo conteúdo, afinal é a história da mesma pessoa. No entanto, ele traz um relato de uma maneira bastante diferente de Mateus, Marcos e Lucas. João, ao longo da história da igreja, já lá no começo da igreja, naquilo que nós chamamos de igreja primitiva, era visto diferente dos outros evangelhos. Clemente de Alexandria, um líder da antiga igreja, certa vez disse que o evangelho de João era um evangelho espiritual. No entendimento dele, João não quer só relatar a história, embora os outros evangelistas também não quisessem isso. Mas é aquele evangelho que parece que mexe mais conosco lá dentro. João complementa os outros relatos, concentrando-se naquilo que não no fato em si, mas dando significância, significado às coisas que aconteceu. Dos vários milagres que Jesus fez, ele seleciona certos sinais para mostrar claramente quem Jesus é. João também tem um objetivo em mente quando ele seleciona histórias e conta essas histórias. No capítulo 20 do Evangelho, versículo 31, ele vai dizer assim: estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida em seu nome. João tem um desejo. João seleciona histórias que os outros não contaram, ou em boa medida que os outros não contaram, porque ele deseja que os seus leitores também creiam. O objetivo dele é esse. No início já dessa nossa aula sobre João, eu quero destacar algumas coisas que os outros evangelhos, então, não disseram com a mesma intenção ou intencionalidade de João. Por exemplo, ele não inclui parábolas, mas ele nos fala de algumas afirmações de Jesus. Quando Jesus diz, eu sou. São 7 afirmações assim nos evangelhos. E esse eu sou são as mesmas palavras, por exemplo, que Deus usa para se revelar para Moisés lá no Êxodo. E Jesus agora toma para si essas palavras dizendo, eu sou. Jesus diz, eu sou o pão da vida, capítulo 6 de João, versículo 35. Depois de ele ter alimentado uma multidão de 5.000 pessoas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, capítulo 8 de João. E ele diz isso depois de curar um cego. Jesus diz, eu sou a porta, João capítulo 10. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Tem pastores que não são bons, mas eu sou o bom pastor. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, instantes antes de chamar Lázaro de volta da morte. As afirmações de Jesus, elas não estão fora de um contexto. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No contexto dos discípulos perguntarem, para onde tu vais, mestre? E Jesus disse, se vocês querem ir para algum lugar que seja relevante, se é com Deus que vocês querem estar, eu sou o caminho. Capítulo 15 de João diz, eu sou a videira verdadeira. Também tem aquelas afirmações agora que as outras pessoas fizeram a respeito de Jesus. Jesus dizendo, eu sou. As outras pessoas viram coisas em Jesus. E tem 6 relatos de pessoas que reconheceram a divindade de Jesus. João Batista, capítulo 1, versículo 34, diz, ele é o Filho de Deus. Natanael, capítulo 1, versículo 49, diz, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Pedro, no capítulo 6, dizendo, tu és o Santo de Deus. Marta, no episódio da ressurreição de Lázaro, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, depois de duvidar, primeiro Tomé não está quando Jesus aparece, e agora quando Jesus aparece e mostra as mãos, Tomé cai de joelhos, capítulo 20 de João, e diz, Senhor meu e Deus meu. E por último, a 6ª afirmação,
capítulo 20 de João, o próprio João dizendo: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem as parábolas, mas tem as afirmações de Jesus dizendo: eu sou. Tem o relato de pessoas que reconhecem a divindade de Jesus. Jesus é esse, o Deus que vem, que se torna carne, que está entre nós. É possível que Jesus também tenha adotado um estilo diferente de ensinar quando ele estava em Jerusalém, diferente do que ele fazia na Galileia. Por isso, aquilo que João traz, que está mais concentrado em torno de Jerusalém, tem uma forma diferente de ser contado. O grande tema do Evangelho de João é o amor. E a gente consegue tirar do Evangelho de João alguns versículos que provavelmente alguns de nós decoraram ao longo da caminhada de fé. A gente vai lembrar de João 3,16, quando diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. A gente vai lembrar do compromisso que Jesus coloca nos discípulos, dizendo: vocês vão ser conhecidos quando vocês amarem uns aos outros. Essa palavra amor, ela é uma palavra que vai ter um peso diferente para João. Não é apenas como nós comumente pensamos, de uma paixão, de uma amizade. A palavra ágape, ela é uma palavra forte, ela implica em sacrifício. Tem uma versão da Bíblia em português que traduz essa palavra ágape em alguns versículos como caridade, como se fosse apenas a gente dar alguma coisa. Eu acho que essa versão eu não uso essa versão de Bíblia, eu acho ela muito ruim. Também não vou dizer qual é. Mas a palavra que João usa, que aparece, que é o centro do Evangelho, é essa de que Jesus é esse que, por amor, se sacrifica em nosso lugar. O autor do Evangelho, ele refere-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Capítulo 1, versículos 20 a 24, vai estar escrito dessa maneira: o discípulo a quem ele amava. Ele era um dos 12, ele estava próximo de Jesus e de Pedro. O Evangelho, por exemplo, não menciona o apóstolo João, e ele escreve a respeito de João Batista, falando apenas de João. Juntando essas coisas todas agora, não é difícil da gente dizer que o autor do Evangelho de João foi João o apóstolo, aquele que estava mais perto de Jesus, junto com Tiago, junto com Pedro. E vocês já lembraram da musiquinha agora? Não era João Batista, era João. Se o próprio João escreveu o Evangelho, ou se ele foi escrito por um dos seus discípulos mais tarde, João citando ou ele usando as memórias de João, a gente ainda pode discutir. Mas o João que aparece nos Evangelhos, o discípulo a quem Jesus amava, é um dos 12, primo de Jesus, filho de Salomé, irmã de Maria, é um que anda com Jesus desde o começo. A igreja primitiva acreditava que o discípulo João, já idoso, escreve ou dita esse evangelho na cidade de Éfeso, que hoje está na região da Turquia. A gente também não consegue precisar uma data a respeito disso, mas também a tradição da igreja diz que João, o apóstolo, viveu até o ano 90, 95. Então, o Evangelho de João deve ter sido escrito nesse período, logo após os outros evangelhos se tornarem um pouco mais conhecidos, mas antes da morte de João, o apóstolo. Como estrutura do Evangelho de João, nós vamos tê-la um pouco diferente dos outros evangelhos. A introdução de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18, vai falar de Jesus se encarnando. O Verbo se fez carne, o Verbo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, versículo 12. Segunda parte dessa estrutura, Jesus
começa o seu ministério público a partir do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50. Nesse inteirinho desse ministério de Jesus, ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná, é conteúdo exclusivo do Evangelho de João. Ele se encontra com Nicodemos, capítulo 3, o versículo que nós conhecemos, decoramos, gostamos dele, de 3,16, acontece nessa conversa com Nicodemos, que vai lá perguntar a respeito do que ele precisa fazer para ter salvação, com essa pergunta existencial. Capítulo 4, diálogo com uma mulher samaritana no poço. A ressurreição de Lázaro no capítulo 11. Terceiro bloco dentro do Evangelho de João, já é a paixão, morte e ressurreição. Capítulo 13 de João já começa a falar da paixão de Jesus. Acontece o lava-pés, a última ceia, o grande mandamento do amor uns para com os outros, a oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, quando Jesus ora por aqueles que creem naquele momento, também por nós, os que vamos crer no futuro. E no final da história, então, o encontro de Pedro e os discípulos, e Pedro sendo restaurado, da mesma maneira como ele cai, negando Jesus 3 vezes, agora ele tem que dizer 3 vezes, Jesus te amo. Também tem a interpretação ainda, a partir dos vocábulos gregos, de que Jesus pede para Pedro se Pedro ama, usando ágape. Pedro vai respondendo, sim, Senhor, eu sou teu amigo, usa uma palavra diferente, até que na última vez Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, usa ágape, dando a certeza de que Pedro também entendeu que ele seguir Jesus é se sacrificar por alguém. Principais passagens e histórias. Capítulo 1, Jesus é o Verbo. Capítulo 2, as bodas em Canaã. Capítulo 3, o encontro com Nicodemos. 4, mulher samaritana. Capítulo 6, multiplicação de pães. Vocês podem ver na projeção também que a lista de histórias de João que nós conhecemos, ou que são mais conhecidas, talvez seja mais longa do que a lista das histórias que você conhece dos outros evangelhos. Por fim, aquilo que vai aparecer da vida de Jesus no Evangelho de João. João não fala do nascimento, isso os outros evangelhos já falaram, ele não precisa repetir. Ele fala da tentação e do batismo de uma maneira muito simplificada. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho, isso aparece em João, e assim por diante. Início do ministério, as festas que Jesus vai para Jerusalém, e a história de João está muito em torno disso, dos momentos que Jesus sobe para Jerusalém. O Evangelho de João é um evangelho diferente dos sinóticos. Ele tem uma pegada mais espiritual, isso Clemente tem razão na minha opinião. O Evangelho de João é o primeiro que todos nós, quando conhecemos Jesus, deveríamos ler e decorar. Que possa ser assim também contigo. Nosso próximo episódio, nossa próxima aula agora é o livro de Atos.